Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, aqui na Palhoça. Essa noite faremos uma palestra baseada no livro Ser Consciente, do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. O título: Ciúme. Mas antes, faremos uma oração como início. Levamos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos guias e mentores, que possam nos favorecer nesse momento, nos inspirar, nos intuir. E nos favorecer dentro daquelas nossas necessidades morais ou físicas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos inspira na intuição, nos inspira no perdão, a indulgência e a benevolência. Virtudes que fazem parte da verdadeira caridade segundo Jesus. E que também possamos ser intuídos, inspirados no assunto da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos fazer a leitura do livro, de alguma parte do livro da Joana de Ângeles, né? Que nós temos também outras partes no livro dos Espíritos, no Evangelho. Atormentado pelo ego dominador, o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se esconde, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. Na perturbação do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. O ciúme atormenta quem o experimenta e é aquele que se torna alvo preferencial. Vítima e algoz. O ciumento, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras em que se consome. Ateia incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz, e envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca insanamente. Desviando-se das pessoas e ampliando o círculo de prevalência, o ciúme envolve objetos e posições, posses e valores que assumem uma importância alucinada, isolando o paciente nos sítios da angústia ou armando-o com instrumentos de agressão contra todos e tudo. O ciúme tende a levar sua vítima à loucura. O ego enciumado fixa o móvel. No caso, móvel aqui que significa, né, motivo particular que impele um indivíduo a praticar certo ato. Esse é o significado do móvel, né? Fixa o móvel, né? Da existência no desejo exorbitante, exagerado, e circunscreve-se à paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais que terminam por ceder-lhe as forças, deixando de reagir. Então a gente percebe aqui por esse pedaço, esse texto da Joana de Ângeles, né, que tudo está na alma, né? Tudo está no espírito. Que tudo vai em decorrência e ocorre em decorrência
do nosso atraso ainda moral. Somos espíritos imperfeitos. Já fomos muito mais atrasados. Já fomos muito mais violentos, muito mais agressivos, ciumentos, invejosos. As paixões foram muito mais fortes em nós. Esses vícios do orgulho e do egoísmo já nos fizeram tombar, nos derrotaram várias e várias vezes. Esse processo evolutivo ele é contínuo, repetitivo. Quantas vezes nós já tombamos, quantas vezes nós já erramos, cometemos os mesmos erros. Porque o Espiritismo ele nos coloca que não fomos criados já com algo já, um papel certo, né? Ele nos coloca que somos espíritos em processos evolutivos, somos alma, como podemos fazer um comparativo como se fôssemos barro, uma argila, onde a gente vai moldar um vaso, uma estátua, né? E que conforme nós trabalhamos, essa estátua, esse vaso, ele vai se transformando. Já não nascemos estátua, já não nascemos barro feito, já não nascemos para um fim próprio, já direcionado, né? Uma hora cumprimos um papel, outra hora cumprimos outro papel. Mesmo porque se a gente for observar na nossa sociedade, nosso dia a dia, cumprimos vários papéis. Podemos fazer um paralelo, né, com o nosso processo evolutivo. Nas nossas várias existências, já cumprimos vários papéis. E no nosso dia a dia, cumprimos vários papéis. Somos pais, somos filhos, somos funcionários, empregados, somos chefes, empresários. Então nós temos vários papéis. Somos sacerdotes, né? Então esses vários papéis nós cumprimos diariamente. E cada papel desse serve para desenvolver em nós um aspecto, como o diamante, né? Que tem várias facetas onde reflete a luz. Temos facetas dessas já bem desenvolvidas, temos facetas desse diamante ainda em desenvolvimento, temos facetas desse diamante bem no início ainda, toda enrugada, não lisinha, né? Polida, aonde a luz reflete perfeitamente. Então, cada papel desse que exercemos na nossa encarnação em cada encarnação serve para nós nos desenvolver. Essa semente divina que existe em nós. Fomos criados simples e ignorantes, mas com as leis de Deus em nossa consciência. Elas estão lá, como regras, como leis, como placas, a nos mostrar o caminho correto. Nos mostra quando estamos no caminho certo e quando estamos no caminho errado. E se tomamos o caminho errado, é por interesse pessoal, como nós vamos ler mais para frente. O interesse pessoal é uma das causas de maior sofrimento nosso, porque nos afasta de Deus, nos afasta das leis de Deus. E sofremos quando nos afastamos das leis de Deus. As leis de Deus, quando a gente respeita elas, nós somos resignados a elas, porque elas nos aproximam e nos afastam, pessoas, fatos, mas que são importantes para nós. Ela tem uma inteligência por trás, uma razão justa por trás, que nós, dentro da nossa ignorância, não percebemos do bem e do mal. Nessa nossa ignorância do bem e do mal, não percebemos o bem dessas leis de Deus, o quanto elas nos interferem, o quanto ela interfere em nossas vidas para o bem. E quando nos afastamos, nós sofremos. É o que os Espíritos nos colocam, né? Mas o conhecimento de nós, nos aprofundar em nós mesmos,
nos mostram isso, nos ajudam a ver quem somos nós. E percebermos que se a gente se percebesse mais, veríamos que aquilo que estamos passando, ela tem uma importância. Às vezes a pobreza financeira, ela tem uma importância para nós. Não a riqueza, não a posse. Mas queremos a posse, porque a sociedade coloca que aquele que tem sucesso é aquele que tem posse. Mas a pobreza, muitas vezes, para nós não serviria. Porque ainda temos muitos vícios que, se tivéssemos a posse, nos prejudicaria. Não favoreceria a nossa evolução. Nos afastaria desse nosso objetivo principal. Quando encarnamos, nós temos objetivos. Temos projetos, planejamentos. Antes de estarmos aqui encarnados, nós já planejamos a nossa encarnação com aqueles que viveríamos, né? Não toda ela. Tem detalhes que não fazem parte do planejamento, mas os mais importantes, o pai, a mãe, o trabalho, o lugar onde vamos morar. Muitos acontecimentos da nossa vida são planejados. Porque eles terão no futuro uma importância capital para nos favorecer ao nosso processo evolutivo, nos alcançarmos a Deus. Eu vejo a lei de Deus, como no Salmo 23, né? As leis de Deus como um braço, o braço de Deus, né? Que nós pedimos a Deus, nós damos a mão a Deus, Ele vai nos levando pelos caminhos, e aonde passarmos por um caminho difícil, Ele estará próximo a nós, porque nós estaremos a mãos dadas com Ele. Não precisaremos ter medo, mesmo nos momentos de dificuldade. E às vezes são os momentos de dificuldades que mais nós temos segurança, porque mais nós nos humilhamos, sentimos humildes. Temos mais essa virtude da humildade, muitas vezes, muito mais forte. Porque a riqueza é um caminho muito largo. A vaidade, ela nos favorece a riqueza nos favorece a vaidade. O afastamento do próximo, o afastamento da necessidade do próximo, o afastamento das nossas necessidades como espírito. Porque tudo é resolvido através do dinheiro. Se aparecer alguma dificuldade em nossa vida, pagamos, porque temos o dinheiro. E às vezes, quando a gente enfrenta aquela dificuldade, nós mesmos enfrentamos aquela dificuldade, né? Nós crescemos. Vamos lá, compramos. Nossos filhos, vamos pensar nos nossos filhos, ou nós mesmos, temos vícios. Vamos pensar num vício lá de correr, pegar o carro e sair igual maluco pela estrada, com temeridade, né? Sem preocupar-se com os outros, conosco mesmo. E causamos o mal a alguém, a nós mesmos. O que muitas vezes nós fazemos quando nós temos o dinheiro, o status, né, financeiro? Vamos lá, pagamos a justiça e tiramos o nosso filho daquela dificuldade. Mas às vezes, aquela experiência que ele tiver lá, talvez na cadeia, passar por cumprir aquela pena, aquilo ali faz com que ele pense, reflita. Porque os nossos filhos não são nossos filhos. São filhos de Deus. São filhos da vida. Nós somos apenas tutores. E somos responsáveis por eles. Então, nesses momentos, a facilidade nos prejudica muitas vezes. O dinheiro. E a dificuldade financeira nos favorece. Então, nós temos que desenvolver em nós as virtudes. As dificuldades vêm em nossa necessidade de desenvolver as virtudes. As vicissitudes fazem com que nós pensemos, porque temos que sair daquela dificuldade.
É fácil ir lá e pagar. Mas podemos, através da nossa mente, de uma conversa, de sermos humildes, conseguimos ajudar a nós e aquele próximo. E desenvolvemos em nós a empatia, né? Desenvolvemos em nós a humildade, porque muitas vezes temos que ser humildes, aceitar. E aquilo ali desenvolve em nós a moral, porque a moral é consequência do desenvolvimento da inteligência. Eu já coloquei aqui, nós temos a inteligência e temos o sentimento. Mas também temos a vontade. Não basta termos só a inteligência, sabemos que está errado, e o que está certo e errado. Mas não temos a indulgência, não temos a benevolência, não temos o perdão. Também não basta nós termos o perdão, a benevolência, a indulgência, mas se não sabemos fazer isso, o uso delas, para com o próximo, para conosco. Então temos que ter a inteligência, temos que ter o sentimento. Mas também não basta só ter a inteligência, o sentimento, mas nos acomodar, ficarmos parados. Temos que ter a vontade. Então essas três forças é que nos fazem evoluir. Até tem aquele mágico, acho que é o Mágico de Oz, que tem o espantalho, que tem o homem de lata e tem o leão. Um não tem coragem, outro não tem inteligência e outro não tem sentimento. E é nesse caminho que eles vão adquirindo essas três forças. Somos nós. O autor dessa história foi bem inspirado. Que a história a nossa própria história. Então o ciúme é a nossa ignorância para quem somos nós. Temos que segurar o próximo, temos que segurar o outro. Amarrar, não dar liberdade, possuir a outra pessoa, ou objetos, ou status. Porque nos sentimos fracos. Nos sentimos donos também. Mas uma das leis de Deus é a lei de liberdade. Liberdade de pensar, a liberdade de agir. É importante. O livre-arbítrio. Não posso cobrar do outro um pensamento, não posso cobrar do outro uma ação. Posso cobrar de mim. Porque tem a lei de liberdade. A lei do livre-arbítrio. A cada um segundo as suas obras. Então eu tenho que cobrar de mim. Eu sim tenho que ser cobrado. Né? A gente até pode colocar aqui no livro dos Espíritos, na questão 890, na questão 893. A gente pode começar por ela. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência, vontade voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. O interesse pessoal. Pelo bem do próximo. O sacrifício ao próximo, né? Esse é o nosso principal exercício, né? O bem do próximo, deixando de lado o nosso interesse pessoal. Sem segundas intenções, fazer o bem sem pensar que vai receber alguma coisa em troca. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E a caridade segundo Jesus, os Espíritos colocam, né? A caridade segundo Jesus é benevolência, indulgência e perdão. Então, como eu estava colocando antes, se a gente não tiver dentro a gente saber onde é que está o certo e onde está o errado. O movimento espírita tem muito disso. Porque nós temos muitos conceitos, recebemos muitos conceitos. Mas não temos ainda, muitas vezes, a indulgência, a benevolência e o perdão. Então, cobramos um dos outros dentro do movimento, não da doutrina, porque a doutrina ela é maravilhosa. Mas o movimento ele tem muito a ver, está muito aquém
da doutrina, né? Então cobramos muito dos outros, de nós mesmos. Essa indulgência, essa benevolência, esse perdão fica bem longe. Então temos que estar mais conscientes desse nosso papel no movimento, na doutrina, na sociedade no geral, né? A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada, sem interesse pessoal nenhum, da caridade, né? Na questão 895, que eu queria me colocar mais, né? Postos de lado os defeitos, os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição dos nossos vícios, né? Onde levam as nossas paixões, que o ciúme é uma dessas paixões, né? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais. Sim, nós já temos várias virtudes e qualidades desenvolvidas. Nós não começamos ontem. Nós já temos uma história longa que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Tem muitas pessoas, muitos espíritos encarnados que fazem muitas coisas boas, né? Fazem o bem para a humanidade e para si mesmo. É como aquela questão do diamante, né? São muitas facetas já desenvolvidas, lapidadas, polidas. Mas tem muitas facetas ainda a ser desenvolvidas, a ser polidas. Mas essas qualidades, conquanto assinalem progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, mas se prende, né? Tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. O Espiritismo nos dá essa visão, né? O Espiritismo nos mostra que somos espíritos eternos. Temos várias. A vida é única. Isso é real. A vida é única. Mas as existências são várias. São milhares de existências para nós conseguirmos alcançar esse homem perfeito. Desenvolvermos essa semente em nós, essas virtudes da humildade e da caridade, que são as duas virtudes importantíssimas que nós temos que ter como foco enquanto encarnados e desencarnados. Mas encarnados é muito mais interessante, né? Estarmos encarnados para nos provar dentro dessa questão daquilo que já alcançamos, né? Porque enquanto nós estamos desencarnados, temos lembranças em nós ainda fortes, né? É muito mais fácil sabermos quem somos nós. Temos uma compreensão muito maior de nós, das nossas potencialidades, daquilo que alcançamos, daquilo que não alcançamos, daquilo que possamos fazer. Enquanto estamos encarnados, porque esse corpo aqui nos poda muito, os espíritos nos colocam que o corpo físico é como se fosse um escafandro, né? Antigamente, quando se mergulhava, se usava o escafandro, ficava um capacetão aqui, só ficava uma coisinha aqui na frente, redondinho, um vidrinho redondinho, pequeno, que dava a visão da frente. Então quando encarnamos, temos essa visão tolhida,
de quem somos, qual é a nossa verdadeira realidade, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós. Que esse é o que o Espiritismo nos mostra, vem nos mostrar quem somos nós, né? Quando ele mata a morte, ele nos mostra que somos espíritos eternos, que tivemos um início e não teremos um fim, que temos várias e várias existências. Então, quando estamos encarnados com esse corpo físico, somos mais influenciados pelo meio ao qual vivemos. Nossos pais, nossa família, nossos pais, nossos irmãos, a escola, a igreja, a região a qual moramos. E nós nos baseamos nessa moral dessa região. Vivemos dentro dessa moral. Mas essa moral, ela reflete as pessoas que vivem nessa região. É um reflexo delas. Não é a verdadeira ética divina ainda. Já tem muita coisa desenvolvida, mas não é a ética divina ainda. Não é a verdade, né? Como Jesus colocava, né? A verdade liberta, né? Às vezes essas morais, elas nos aprisionam. Mas entramos nesse mundo e acreditamos que aquilo é a verdade. Quando tem algo que vai contrário àquilo que já sabemos, quando nós temos daquilo que sabemos e compreendemos já, a gente rejeita. Quando a virtude vai contrário uma virtude que nós já temos, vai contrário a um hábito, a um costume de uma região, né? Nós rejeitamos. E às vezes aquela pessoa é taxada como fora da curva, fora da casinha, né? E ela é questionada, e ela é cobrada, porque ela não segue o padrão daquela região. Mas é porque aquele espírito já evoluiu. Ele não aceita mais aquele tipo de posicionamento e de atitude. O que antigamente era aceitável, hoje em dia não é mais aceitável. A pena de morte, uma época, era aceitável, hoje em dia não é mais aceitável. Tem lugares que são capazes de aceitar ainda, né? Mas é muito menos do que antigamente. Antigamente era quase uma coisa universal, né? Hoje em dia não, é mais localizados. A pena de morte, né? Hoje em dia, a reencarnação já é uma ideia, um conceito, já muito mais avançado e muito mais propagado em vários locais, né? Em várias regiões. A ideia que somos eternos, o que nós fazemos no presente vai refletir no futuro, e o que nós fizemos no passado é o que somos agora, hoje em dia é muito mais observado, é muito mais levado em conta. Muitas doenças, hoje em dia, a ciência médica nos coloca que muitas das nossas doenças é aquilo que pensamos, sentimos, é o nosso passado, vendo refletir em nós. O Espiritismo já nos trouxe isso em 1857 através dos Espíritos e a codificação de Allan Kardec do Livro dos Espíritos, né? Então, o Espiritismo vem nos abrir esse leque, nos mostrar que somos espíritos eternos, temos a potencialidade divina em nós. Não precisamos ficar presos a ciúmes, a paixões, a inveja. A inveja é uma das paixões mais tristes. Às vezes a pessoa nem gosta daquilo que o outro tem, mas se sente mal porque o outro tem e quer aquilo do outro, mesmo que não goste. E aquilo não vai lhe fazer não tem nenhuma serventia a questão da inveja, né? O ciúme é a mesma coisa, nos aprisiona, nos adoece, aprisiona o outro, adoece o outro, porque ele é um espírito imperfeito como nós. Ele sofre. Mas temos que levar em conta a reencarnação nesses processos. Quando existem esses processos viciosos, né? Essas paixões, e nós sofremos elas. Alguém nos faz sofrer delas.
com elas, o nosso cônjuge, o nosso companheiro, a nossa companheira, ou alguém que está próximo a nós, de algo que nós temos. Muitas vezes, isso se a gente levar em conta a questão da lei do retorno, a lei a questão da reencarnação, né? A lei de causa e efeito, a gente vai observar que muitas vezes podemos ter causado no passado mal da mesma forma. E agora vamos pela nossa vez sofrer esse mesmo mal. Arrependimento, expiação e reparação são os 3 pilares da nossa reformulação como espíritos, né? Do mal que fizemos, do mal que possamos ter feito, nós temos que nos arrepender daquele mal, temos que expiar aquele mal, e às vezes dentro daquela expiação já está a recuperação, né? Daquilo que fizemos, a reparação. Então sofremos essas leis todo dia, todo momento. Se sofremos hoje o ciúme de alguém, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que nós já tenhamos feito alguém sofrer da mesma forma, pela nossa insegurança, nosso desconhecer de quem somos nós, espíritos como somos, né? Aquela historinha lá do Deepak Chopra, né? Da pessoa que estava sentada lá na praça, num caixote. Ele pergunta lá por que ela está sentada, o que tem dentro do caixote. Ele diz que não sabe, mas se utiliza do caixote. Vamos ver, é um tesouro, somos nós. Vivemos pedindo, somos mendigos de Deus, né? Pedimos. Podemos pedir, mas é muito mais interessante pedirmos para não resolver os nossos problemas. Podemos até pedir, se for merecimento, vai ser resolvida aquela questão. Mas aquele problema muitas vezes é importante para nós. A mão dada a Deus é importante, que Ele vai nos levar por algo seguro. Quando temos essa fé em Deus, né? Que aquilo ali está certo, que ali vai nos levar a algo melhor. E às vezes, mas quando a gente pede e não resolve, mas que pensamos então a coragem para passar por aquilo ali. Temos a coragem, a fé de passarmos por aquilo ali. Sempre vamos ter a inspiração, a intuição, os espíritos amigos vão estar à nossa volta. A oração tem essa função, esse objetivo, né? Estamos passando por um momento muito difícil. Eu acho que no Brasil mesmo, acho que o Brasil nunca participou diretamente assim, em guerras, assim, né? Já tivemos a Guerra do Paraguai, já tivemos revoluções internas, mas guerra mesmo, a Guerra Mundial, nunca participamos diretamente. Foi soldados para lá, mas nunca em nosso continente, em nosso território, né? Então a morte nunca foi tão próxima a nós quanto está sendo agora. Graças a Deus, por um cuidado maior que houve, por um bom senso, né? Foi fechado, foi feito isolamento social, né? No momento certo. Então, em nosso estado, muito poucos são os casos de Covid-19. Tem, mas não tanto quanto em regiões como no Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E nesse momento que a oração nos conforte, nos console, a ideia de Deus, nosso Pai, que nos protege, que está sempre ao nosso lado, tem os nossos guias, nossos mentores, a oração nos favorece essa ligação. Oremos, peçamos com humildade, com sentimento, para que possamos passar com educação, como o Chico Xavier, né? Tem uma passagem lá no Pinga Fogo que ele conta que ele estava no avião, um vento de cauda, né? Que fez com que o avião ficasse agitado. E ele também se agitou. Aí o Emmanuel entrou no avião, se apareceu, ele via, e o Emmanuel pedia para ele se acalmar, e ele não se acalmava. Porque ele achava que ia morrer. Aí então o Emmanuel que pediu para ele, tá, todo mundo vai morrer. Então, mas morra com educação. Temos essa educação moral. Nós temos que desenvolver essa educação moral em nós, para não sofrer nem fazer os outros sofrerem.
aceitar a nossa parte nessa obra divina. Que tudo está certo, tudo tem uma razão justa e bondosa de ser. Só falta nós entendermos e observarmos isso. Para encerrar, eu só, como a gente sempre coloca aqui, né? Se possível, ficar em casa. Se não poder ficar em casa, usar os EPIs, a máscara, né? Mas também lavar as mãos, sempre que possível, lavar a mão, passar álcool gel. O álcool gel nos protege também muito. Fazendo evitar a aglomeração. Nós temos uma ilusão de calmaria, mas tudo vem em decorrência desse isolamento social. Parece que está tudo calmo. Parece que não está havendo nada aqui. Mas isso tudo é uma causa, isso tem uma causa. Que foi aquilo que eu falei antes, já foi lá do início, né? Esse isolamento social. Mantenhamos. Porque nós não temos vacina ainda, não temos uma droga, uma droga boa, que não tem efeitos colaterais muito severos em nós. Temos substâncias que estão propagando como boas, mas não são boas. Só vão fazer mal e tem efeitos colaterais muito graves, que é, no caso, a cloroquina, né? Então tenhamos o principal remédio, a humildade, a caridade, façamos atos de bondade, bons pensamentos, bons sentimentos. Nesse momento façamos boas leituras, escutamos boas músicas, para que possamos ser inspirados, intuídos, que isso vai passar. Tudo tem a sua justa causa de ser. Temos que ter isso em mente. Tenhamos isso em mente, desenvolvamos isso em nós. Eu agradeço a atenção e tenhamos uma boa noite, que assim seja.